Eu acho que é mais fácil, porque senão a gente vai ter que pegar as listas e utilizar com todos os campos para ver se o aluno estuda aquilo ou ali. Eu não sei se isso, como é que funciona o sistema, como é que é para fazer essa análise na prática. Aí a gente corre o risco de deixar o processo legítimo por causa de talvez uma decisão assim. Entendeu? Eu acho o mais prático. Aparentemente eu não conheço o sistema, mas ele voltar em cada campus, né, que ele tem a matrícula. Se tiver mais matrícula num campus, ele vai voltar com a mais antiga. Como está aqui, eu acho que já está bem definido. Acho que porque na realidade o parágrafo terceiro também nem vai, porque ninguém vai falar parágrafo fazer porque a gente tem que saber se tem servidor matriculado como discente ou outro campus, né? É só uma... Porque também agora mesmo, né? Ok. A alteração vai ser feita no artigo 6º, então? Para mim ficaria o discente com mais de uma matrícula no IFB, votará com a matrícula mais antiga. Ou seja, ele só vota uma vez. Em apenas um campo. Não precisa. Não, mas assim já. Se eu sou de Taguatinga e estudo lá na Samambaia, eu não vou poder votar. Eu não tenho votação no meu, mas tenho no de Samambaia, como aluno. Não vou poder votar? Servidor e aluno. O que está sendo colocado aqui é que ele só vota como servidor. Vota como servidor, não esquece. Mas lá no Samambaia, se eu sou discente, Você só vota como servidor, seja o que vota for. como servidor. O discente vai votar na mais então antiga. não vota. Não vota. Não vota. Ou é todo Eu mundo. quero, na dúvida, se a gente Porque vai ela conseguir questiona. usar essas informações com facilidade, porque se a gente sofrer impugnação, a gente vai ter que dar acabou Porque isso pode para poder responder. Não é. Aí, para a gente que é da comissão, ainda mais, por exemplo, quem tratará das listas será o pessoal da comissão local, que vai ficar responsável. Eles não vão saber se tem uma lista lá no Planaltino, entendeu? Aí a gente vai ter que pedir com muita antecedência, vai ter que mandar todas as listas para todas as comissões, entendeu? Para poder fazer o filtro. Para poder fazer o cruzamento das informações. É difícil. Impossível para o cronograma. Deixa como está? Deixa como está. Ok, segue em frente então para o próximo. Artigo 7º, parágrafo 1º, foi um problema que teve na eleição anterior, então assim, só para acrescentar, que fala assim, a listagem dos votantes serão fornecidas pela coordenação de gestão de pessoas, ainda fala pela diretoria de gestão de pessoas, no caso a diretoria não entra aqui, e pela coordenação de registro dos campos, de acordo com a atribuição institucional, conforme o cronograma anexo nesse regulamento. Qual foi o problema? Não definiram o que deve conter nessa lista. Para a gente foi um retrabalho. Primeiro pediram uma lista com os dados, depois não queria mais com esses dados, queria com outros. Dá muito trabalho fazer esse pente fino e preparar uma lista para poder disponibilizar para uma comissão. Então teria que definir a listagem dos votantes contendo o que nessa listagem? Nome, matrícula e CPF, ou RG, já que ele vai votar com documentos de identificação. O que tem que ter nessa listagem? Porque a gente ficou perdido, ficou parecendo que a gente dificultou o processo. Na realidade, não. Veio uma solicitação e depois veio outra totalmente diferente. Então, peraí, vamos por partes. Primeiro você coloca aqui no parágrafo 1º, as listagens Isso. votantes serão fornecidas pela coordenação de gestão de pessoas Tira a direção porque não tem e retorno. tira da RGP. Tira da RGP. E Não outro, tem quem tem que eleição ter de nessa RGP. listagem? Tipo nome, CPF, O que matrícula. você sugere? Mas Depende mais da comissão. Nome, matrícula, porque no caso do servidor tem o CEAP, de aluno tem matrícula mesmo, e CPF e RG, já que ele vai votar com documento de identificação. Na verdade, nome e RG são essenciais, o resto. Matrícula também. A Eu vou dar mais A antiga. DRGP foi É. mantida Tá. nesse regulamento, porque a gente pensou assim, quem pode mais, a gente não decidiu tirar, porque às vezes a gente pode precisar de alguma informação que a gente não consiga no A campo, informação que você precisar, a coordenação de gestão de pessoas tem que ter. Tem que ter. Ok? Então aí vamos. Primeira coisa, que é retirar a RGP do parágrafo 1º. Segunda coisa, as listas deverão conter nome, Nome, matrícula, matrícula RG. e RG. Ok? Campos de lotação. Você acha que não precisa? Não é para o campus, a lista já vai. É por campo. é para o campus. É a diretoria que vai ter departamento pessoal. Ok, vamos em frente. Coordenação. Nono. Mais algum Nono. nono? Artigo 8º primeiro. Ah, tá, desculpa. Não. Artigo 8º, eu excluiria esse parágrafo único.
Caberá às comissões eleitorais locais dos campos que ofertam os cursos de educação à distância em polos de EAD, que não sejam campos de origem, providenciar por meio de requisição de veículo oficial, meio de transporte a alunos matriculados. Providenciar meio de transporte, o que pode acontecer durante esse percurso que o aluno está dentro dos ônibus? Outro, o aluno que às vezes mora lá também perto do polo de EAD e faz curso presencial, e também vai querer pegar uma carona até o campus de votação. Então, assim, deixar um transporte para transportar eleitor, eu particularmente não concordo. Acredito que quem quer exercer seu direito, ele vai até o local e exerce o seu direito de voto. Então, eu excluiria esse parágrafo. Eu concordo com ela e, além disso, tem a questão do risco. Do risco. O aluno se sofreu um acidente aí e a questão de compra eleitoral, aquelas coisas todas aí, né? De voto. Foi uma recomendação da Procuradoria retirar, aí a comissão preferiu mudar um pouco a redação. Isso aí a Procuradoria não fez nenhuma ressalva quanto a esse ponto aí, né? A gente só tentou colocar o transporte porque a gente tirou a possibilidade de votação nos polos, porque senão a gente ia ter que destinar pessoas para poder trabalharem lá durante o período eleitoral, durante a consulta. Aí o combinado foi as comissões locais, o texto inicial era deixar a cargo dos diretores gerais requisitar o veículo para poder buscar, mas ela pediu para alterar porque os diretores gerais podem estar vinculados ao processo e pode, afetar a competitividade, se eu não me engano foi isso que ela levou. Aí a gente mudou e colocou a cargo das comissões locais, solicitar o veículo no próprio campus para poder buscar os alunos que tiverem interesse naquela hora X, para poder não afetar o número de pessoas que vão querer votar. Totalmente. E assim, pode ser que o diretor não consiga garantir esse transporte também e vai complicar a lisura do pleito. Porque tem um outro complicador aí que é o dia da eleição. Né? O dia é o dia X, vai ser numa sexta-feira. E nessa sexta-feira, quais são as turmas EAD que de fato estarão ou no campus ou no polo? Presenciais. Senão daqui a pouquinho a gente vai ver. Nunca seria avisado para quem quiser votar, né, de todos os cursos que sairá um veículo de hora X até a hora para poder levar os E aí uma outra coisa aqui eu acho que para além desse parágrafo único, né, se não caberia também proibir o uso do ônibus. Porque aqui a gente está dizendo que o campus tem que fornecer o ônibus, tem que fornecer o transporte. A gente está dizendo que não. Agora, se a gente simplesmente omite aqui a obrigação, né, do transporte pelo campus, se não abre a possibilidade de que um campus ou outro coloque o ônibus à disposição. Ainda que não tenha obrigatoriedade aqui, um determinado campus pode, né, colocar o ônibus à disposição, se não seria o caso de proibir mesmo. Taguatinga Centro pode contratar a Viplan. Só vamos focar aqui. Parece que fica claro aos conselheiros que há, nesse caso, a possibilidade de manipulação e, dois, a impossibilidade administrativa. Então, de fato, depois, inclusive, da recomendação da Procuradora, é recomendável que a gente exclua o parágrafo 1º. Mas só omitir ou proibir? Excluir. Não tem essa possibilidade. O que não está previsto não pode. Então o aluno tem que se dirigir ao campus, se o aluno não tiver interessado. Não sei se a simples omissão não abre a perspectiva para que o diretor possa colocar o ônibus à disposição dos alunos e ainda, né, que possa colocar de acordo com os interesses. É o papel da Comissão Central, né, fazer esse... Se permitir, Exatamente. Que o campus o diretor quer botar não pode disponibilizar o transporte. Mudar o preço para vetar. Mudar o preço para vetar. Pode ser dado o uso de carros de construção para transporte. Pronto. Substituir, então. Substituir o texto do parágrafo 1º, parágrafo único, As mesmas condições que eu estou. No lugar de providenciar será proibido. Já que não tem que ter consciência também que virá uma reclamação dos povos. Né? Verdade. Sim. Foi informado. Será proibido o transporte de eleitores em veículos oficiais.
Nem o candidato pode anotar o ônibus. Ninguém. Nem mandar vacina. Mal vai ter. Ok, vamos em frente. Nono, ele está totalmente equivocado aqui, esse artigo. Primeiro o seguinte, o artigo 12 da 11.892 fala das duas condições para reitor, certo? E no seu artigo 13, ele fala de diretor-geral. Então, ele deve preencher uma das seguintes condições. Uma é sine qua non, que são os 5 anos de exercício na rede, certo? Isso é comum para todos. Porém, ele tem que se enquadrar em pelo menos uma das seguintes situações, que fala no artigo 3º da lei. 1. Preencher os requisitos exigidos para a candidatura do cargo a reitor, que são aquelas possuir título de doutor, ou estar no D4 ou D5, certo? A outra é possuir no mínimo 2 anos de exercício do cargo ou função de gestão na instituição, ou ainda ter concluído com aproveitamento o curso de formação para exercícios de cargo ou função de gestão em instituições de administração pública. Esse é o que deve prevalecer para os diretores, não o que está aqui no texto. No texto está assim, possuir título de doutor, preencher os seguintes requisitos. Não está falando isso, está assim, ó. Aonde? Um dos, é o que está escrito. No final da frase. Ué, será que eu não vi? Ao final da Antes dos 2 pontos aí, um dos seguintes requisitos. Não, tá tudo bem. Aqui, primeiro. Podemos seguir? Parágrafo 1º. O candidato poderá concorrer apenas no campo de Isso aqui. solicitação. A gente já tinha falado, mas é para reforçar que tem que excluir esse parágrafo 1º aí. Sim, isso aí já está fechado. Artigo 11, parágrafo 4º, diz a declaração para atendimento ao inciso 4º, né? Declaração de tempo de serviço, constante no regime de trabalho, deverá ser expedida pela Diretoria de Gestão de Pessoas. Eu acho que essa declaração, a própria Coordenação de Gestão de Pessoas também consegue emitir, né? Então, trocar aqui DRGP de novo por CDGP do campus. Eu acho que não. Os cadastros não ficam nos campos. Os cadastros ficam aqui. De cima de um campus quer se candidatar em outro campus ou reitoria com outro campus. Essa é um documento que não é acessível não é acessível não está presente nos campos. Os cadastros ficam todos centralizados. Então, eles não conseguem emitir nenhum tipo de declaração. Esse tipo não. Tá. Artigo 12 fala sobre... Eu tenho ainda no artigo 11. Na segunda, aqui, o registro da candidatura para diretor-geral deverá ser feito junto ao protocolo do respectivo campus, ambos mediante entrega, né? Então tirar esse ambos daí. Esse aí já foi ajustado com a orientação da procuradora e pela comissão, né? Não. Ambos. Aquela questão da segurança do protocolo. A gente não mexeu. Não, é só a palavra ambos. Reitor e diretor, por isso que falamos. É para tirar o ambos. Artigo 11, aí está assim, o registro da candidatura para diretor-geral deverá ser feito junto ao protocolo do seu respectivo campus, de ambos mediante entrega de... Esse ambos, ele não existe aí. Ele existia porque... Antes sim, na redação anterior tinha. No caso do artigo, né? E aí depois, lá no parágrafo 3º, essa necessidade aí de cópia autenticada ou acompanhado de respectivos originais. Se é necessário isso de fato. Sim, é lei. Ou você tem um documento autenticado ou leva o original para que a comissão autentique. Mais alguma consideração? Eu tenho a questão do afastamento. Não está previsto aqui,
E eu acho que isso não pode ficar em suspenso e nem incipiente. Então vamos só terminar aqui, aí a gente Ah, debate isso aí. No artigo 12, que fala sobre a homologação das candidaturas, fala sobre a questão do recurso, né? Vai ter a homologação, as que não forem homologadas, vai ter o candidato pode entrar com recurso. Mas onde é que ele protocola esse recurso? Qual é ela? 12. 12. Do novo ou antigo? Do novo. Parágrafo 1º. Do resultado da homologação das candidaturas ao cargo de diretor-geral, caberá recurso por qualquer candidato eleitor no prazo de 2 dias para a Comissão Eleitoral Central. Mas aonde que ele deve protocolar? Ele deve procurar a comissão? Na verdade, o protocolo é feito diretamente no protocolo mesmo, aí é encaminhado à Comissão Central, à Comissão Local. Se for a sugestão do exame, como se fosse para cá, como se fosse centralizado, eu acho que pode ser acrescentar isso. Inserir o local onde será. No protocolo do campo. Isso. Isso. Não, mas sempre é. Mas assim, é porque é questão também de operacional já, tudo que ocorre, né, como a gente já tratou no outro artigo, que é no protocolo, consequentemente, a forma dos candidatos se resguardar é no protocolo mesmo. Mas é né? bom estar É bom claro colocar, aqui, que a gente mesmo sabe quem como é que fala funciona mais, na né? prática. Pegar acesso do que pela falta, né? Inserir o candidato. Inserir o local onde o candidato deverá apresentar o recurso, protocolar o recurso. Já podia deixar. Tá lá, No protocolo do campo. No protocolo do campus. Só colocar. Não é só. Mais alguma anotação? Bom, eu agora trago aquela questão. Ok. Diga, Anselmo. Inciso 2. Dados ao ocupante de cargo de direção, chefia, assessoramento, função gratificada ou participante de órgãos de deliberação coletiva no uso de suas funções beneficiar, prejudicar ou prejudicar qualquer candidato ou eleitor. Que não está elencado, por exemplo, o que seria esse beneficiamento ou esse ato de prejudicar essa candidatura. Pode ser entendido, por exemplo, se eu, enquanto membro do conselho, fizer campanha para um candidato, eu estou beneficiando ele. Ou declarar seu voto, por Não, mas exemplo. aí Tem as sanções, lá nas sanções está. Aí eu tenho um questionamento que isso foi da eleição passada. E eu coloquei isso e eu acho que a gente tem que trazer à tona de novo. Eu concordo com o que você está falando. Só que é o seguinte, isso é um erro que não foi só meu e de vários. Nós, enquanto conselho ou conselheiros, não podemos nos manifestar publicamente. Porque nós vamos julgar, nós somos a instância máxima de julgamento. Mas onde se coloca isso? Não sei, talvez aqui. Não, está colocado. E essa instância, aqui serão julgados todos os recursos que Exatamente, saírem da comissão. isso já está aí. Então é o seguinte, a partir do momento em que nós... do conselho, porque, por exemplo, no meu entendimento, eleição, no processo eleitoral, a gente não vai anular voto, nem abrir urna, nem fechar urna. A gente como se diz, a gente homologa. O que vier de lá, a gente homologa aqui, por isso se chama homologação. Não é atribuição, não vai ser atribuição nossa, tipo, fechar urna, ou abrir urna, ou anular voto, Acatar ou não. Porque isso é atribuição da Comissão Central. Perfeito. O que o Vezan está colocando é que, em última análise, recursos chegarão aqui. A comissão não homologou uma candidatura, ou a comissão não homologou um resultado. Esse resultado que homologa é este conselho. Ela não homologou por quê? Porque tem um recurso que ela não concorda. Se o sujeito apelar ao conselho, é o conselho quem o fará. Neste sentido, o que eu entendo que o Vezan está colocando é que não cabe ao conselheiro fazer manifestação pública do seu voto. É isso, conselheiro? Isso, exatamente. Até porque, por exemplo, se vier, veja bem, dentro dessa linha, se vier aqui, eu falo, eu declarei apoio ao fulano e tal. Qual vai ser meu voto aqui?
caso E nós somos instância neutra. Nós não podemos Esse posicionar. processo, nessa situação, a gente tem por obrigação neutralizar o nosso voto no conselho. Agora, por exemplo, eu sou aluno do Campo Brasília. Eu, enquanto representação estudantil, enquanto estudante, não vou poder discutir, dialogar com os meus pares, com o meu campus. Pois é, antes de eu ser conselheiro, eu sou aluno. Só colocando qual é o quadro que a gente tem. Aí imagino que o Desane colocou, quem vai fazer um julgamento aqui, quem vai fazer um julgamento aqui são os membros do Conselho Superior. Teriam interferência direta. Agora, cabe colocar no mesmo bojo ocupantes de cargos de direção, chefia, assessoramento, função gratificada e tal. Um diretor do campus não vai poder declarar quem apoia e quem não apoia? Eu acho que isso aí, eu discordo, porque existe a questão de simpatia pelo candidato, isso independente de se é para reitor, diretor, presidente, governador, e a pessoa vai se posicionar em alguma hora, seja na fala, seja no simples agir, não tem como. E assim, a gente está numa instituição de educação, isso é normal acontecer, ou eu gostar muito dele, ou eu não gostar nada deles. Cara, isso é simples, até pela forma de trabalho, se é mal ou bom profissional, se é mal ou bom gestor, então... E até é irrelevante, eu sou sincero. Eu considero irrelevante. Até porque seu voto vai fazer diferença aqui, mas não é só você que vota, que apoia um diretor. Desse processo, o conselheiro se abstém dessa pessoa que ele apoiou. Aí eu concordo. Agora você, porque, por exemplo, você tira um direito que, antes de ser conselheiro, eu sou estudante. Um inciso desse está me proibindo, está me inibindo de discutir com os meus pares no meu campo. E por essa discussão que eu tenho que fazer do meu campo, é por isso que eu estou aqui. Vocês me elegeram para isso. Eu só queria que a gente se espelhe muitas vezes na eleição majoritária e que dia vocês viram algum ministro, algum juiz, alguma figura que faça parte de um membro de uma junta eleitoral, enfim, se manifestando. Já. Não, isso é outra coisa. Estou falando de eleição. Isso é outra coisa. Tá? Nem fale mal do meu conterrâneo. Nem fale mal do posicionou na eleição. Vamos lá. Então é o seguinte, é isso que eu trago aqui. Certo? Se nós, conselhos, ninguém está elegendo. Só que eu acho o seguinte, uma coisa é você fazer uma manifestação pública e depois você vir aqui, por exemplo, eu posso defender o candidato que não foi o meu, entendeu? Pode ter problema. Agora, só que é o seguinte, se você deixa claro, o seu voto está aqui também está claro. Eu entendo a sua questão da defesa. Eu estou colocando, por exemplo, eu concordo nessa linha, por exemplo, eu estou apoiando o candidato Y. Chega um recurso sobre esse candidato Y que eu apoiei, por exemplo. Numa postura, por exemplo, eu concordo que o meu voto seja abstenção. Eu me sentir confortável, isso aí eu concordo. Agora, tipo, do jeito que está aqui, você me inibe de fazer a discussão no campus. Eu acho que é o seguinte, não tá, a redação não está excluindo essas possibilidades. Qual é, por favor, o ponto da sua discussão? Parágrafo 2º do artigo 14. É vedado aos ocupantes de cargos de direção, chefia, assessoramento, função gratificada ou participantes de órgãos de deliberação coletiva, aí nós nos incluímos, consulta. E aí vem a observação que eu quero fazer. No uso de suas funções, beneficiar ou prejudicar qualquer candidato ou eleitor. Então, assim, eu enquanto diretor de campus, declarar o meu apoio ou não, eu acredito que não seja uso de minha função para beneficiar ou prejudicar algum candidato. Agora, eu emprestar o carro institucional para que ele faça a campanha é usar a minha função para beneficiar um e o outro. Ou no dia que estava programado para um determinado candidato entrar na sala, eu decreto que é feriado, ninguém vem ao campo. Proíbo que ele entre na sala e atrapalhe. Então, uma coisa é usar do cargo e da função para beneficiar ou prejudicar, e outra coisa
é participar Manifestar ativamente enquanto participante da comunidade. processo. Mas Talvez a gente pode participar. Entra como outro. Eu acho que a redação não está proibindo Entra nada. como outro processo. Porque, por exemplo, qual é a função dos conselheiros de estudantes aqui? A função de representação dos discentes. Por exemplo, no processo de discussão do nosso campus, a gente vai se colocar como representação discente. Até porque a gente é representação discente. E as pessoas reconhecem isso, por exemplo, o fato de eu apoiar Y, por exemplo, X pode se sentir prejudicado por eu ser uma representação discente. Eu tenho um encaminhamento. Pois não. Eu sugiro que o conselheiro ou a conselheira, qualquer categoria que seja, nós temos uma questão aqui do afastamento da licença, do regimento anterior já, da 09. Então que se licencie nesse período eleitoral, até para evitar essa questão de abstenção. Certo? Que aí você tem o suplente para isso. Tá? Então, não, mas Mas se licenciado no processo de discussão da eleição. No caso de aluno não é o caso, mas na linha que o conselheiro Bezani está colocando, nós vamos para o outro extremo. Então, o diretor de campus, o diretor de ensino, o coordenador de pessoas, todos eles, esperando que se abster da sua função, terão que renunciar às suas funções ou se licenciar das suas funções para poder fazer a campanha. Nós estamos indo para o outro extremo. No período eleitoral. São duas, você está falando, nós temos dois extremos aí. Um é NP, a questão da participação, e a outra sei lá. Eu, sinceridade, gostaria que a gente pudesse se posicionar mais firmemente, porque me parece que os debates estão polarizados em duas situações extremas. A de que deve ser retirado porque vai atrapalhar, e a de que nós devemos nos afastar completamente. São duas posições radicais, e agora eu vou olhar um pouquinho para o que o Rodrigo falou, que é a questão de, no uso de suas funções, ou seja, enquanto conselheiro, enquanto diretor, enquanto coordenador, enquanto pró-reitor ou reitor, não nos cabe posicionamento, mas enquanto pessoa, sim. Portanto, do jeito que está escrito o artigo, seria no uso de suas funções, ou seja, enquanto reitor, enquanto pró-reitor, diretor, eu não me manifesto. Agora, enquanto pessoa, eu tenho esse direito. Mas aí, da forma que está aqui, se eu me posiciono lá fora que eu apoio fulano e ciclano, qualquer voto que eu der aqui, eu vou estar usando a minha eleição como representante técnico para favorecer fulano ou ciclano, que é o que está escrito aqui. Então, assim, ou usa-se isso como base na íntegra, e realmente, aí a gente é proibido de se manifestar para uma futura eleição, de apoio a qualquer candidato, ou ignora isso aqui, e pelo menos para o Conselho Superior. Porque, na verdade, é o seguinte, das coordenações... Não, mas não enquanto técnico, não. Ele está falando enquanto usa a sua função. Sim, mas se lá fora... Aí você eu me posiciono... vai estar beneficiando um candidato em detrimento do outro. Não tem como, é falta de ética. Sim, mas é da forma que está aqui é que não fica claro aqui. Para a gente votar depois, entendeu? Qualquer decisão que chegar aqui para a gente votar, você vai estar favorecendo um ou outro. Por quê? Porque você se posicionou lá fora. É isso que está escrito. Por isso que eu coloco a questão da abstenção. No processo mas a que abstenção relacionado. é um Sim, mas a abstenção você desrespeito em quem não... votou em você. Por isso que é meio que injusto. Não é um desrespeito, por exemplo. Isso é muito comum nos tribunais. Né? As pessoas que têm ligação direta com pessoas envolvidas em processo, elas se abstêm do seu voto, justamente para não se sentir, vamos dizer assim, a pessoa mais capaz para julgar com neutralidade o processo. Nesse processo, fulano. A observação de Marcelo é só de quantas pessoas nós estamos falando em cada campus quando a gente faz essa contagem aqui, né? Direção, coordenações... 16. Fora as coordenações de curso, que pode chegar a 20 e pouco. Exatamente. No universo aí de 100, a gente chega aí a 20%, 30% do número de pessoas do campus. Eu acho que Você fala que esse negócio de deliberação, por exemplo, colegiado, a deliberação do cargo horário. eu diria que a expressão no uso de suas funções é bastante assertiva e ela garante que eu pessoa, tenha a possibilidade de me pronunciar, mas não garante que o cargo possa se pronunciar. E aí o Rodrigo foi bastante feliz na sua colocação. Você pode apoiar o cara lá fora.
E aqui dentro vinha algo dele que você pode ser contrário. A trabalho pode. Vai acontecer isso. Se você quer que o cara ganhe, você vai botar tudo a favor dele. É o que o presidente falou, e é verdade. Ok, pessoal. Vamos ouvir então a posição do Rodrigo Black, que é o presidente da comissão. Eu acredito que esse termo beneficiar ou prejudicar, ele é um termo aberto como qualquer outra legislação possui. Então, assim, fica, segundo o decreto e também reproduzido, né, obrigatoriamente nesse regulamento, tem um artigo que fala que a Comissão Eleitoral Central se pronunciará sobre os casos omissos. Então, no casos que sejam levados à Comissão Eleitoral Central, serão apreciados se aquela conduta que o candidato está fazendo é incorreta e a gente pode, inclusive, ver um mecanismo para censura daquela atividade, para que cesse. Mas, fora isso, eu queria pedir licença da reunião, porque agora eu entendo que várias discussões agora é mais questão do conselho mesmo. Queria agradecer a todos aqui por quem me apoiou, quem criticou, mas apresentou uma solução favorável, tentou trabalhar em cima da solução e não do problema. Mas eu queria colocar, eu analisei aqui o cronograma, eu queria colocar os fins do trabalho dessa comissão para o dia 16 de 10 de 2015. Porque se a gente ficar vinculado mais tempo que a gente vai trabalhar todo o processo eleitoral, não faz sentido nenhum. E como eu coloquei, não tem muita possibilidade de continuar com essa equipe, com essa comissão que está vigente. Aí eu proponho então que seja que o pessoal do Conselho Superior trabalhe na composição de uma nova comissão. Eu me comprometo a estar apoiando os trabalhos da comissão até o dia 16 do 10. Porém, se a comissão for constituída nesse meio tempo, eu posso sair, mas posso continuar dando apoio até o dia 16, para acontecer também outras coisas que sejam necessárias durante o processo. Posso fornecer algum arquivo, alguma coisa que seja necessária para esclarecer. E se for necessário, peço que o Conselho Superior mesmo, por meio do presidente, possa convocar uma reunião com os membros. Eu me proponho também estar presente para poder conversar sobre talvez a revisão do posicionamento de cada um, né? Porque eu, como presidente, eu acho que essa autoridade toda sobre a comissão está fora do meu alcance, para convencê-los a continuar trabalhando na comissão. Eu estou saindo também, não por motivos só desses elencados, mas sempre por motivos pessoais. E eu vi a possibilidade da comissão continuar sem a minha presença, mas com alguém que tivesse a vontade de tomar a frente da comissão e ninguém que propôs. Por isso eu acho muito difícil com essa comissão atual ter seguimento. Então eu consigo trabalhar até o dia 16 do 10 e nesse meio tempo gostaria que o Conselho Superior convocasse os membros pessoalmente mesmo, e convidasse, né, a dar continuidade aos trabalhos. E nomeasse pelo menos um presidente interino, talvez, se for o ideal, mas eu me comprometo até 16 de 10. A deliberação foi tomada, Rodrigo, e agora a gente não volta. Mas pode ficar tranquilo, a gente vai levar em conta, vai chamar a comissão para conversar. Mas essa foi a data, na homologação das inscrições. A homologação é a data que você for usado no conselho. É porque tem várias homologações, tem a homologação das inscrições dos candidatos. Então foi proposto. Okay? Vamos fechar nosso caminhamento aqui, então, em relação a esse artigo. Há clareza suficiente para a gente dizer se vota pela manutenção ou pela exclusão? Então, os que são favoráveis à manutenção do artigo, por favor, se manifestem. O artigo do parágrafo. Do parágrafo. Parágrafo 2º do artigo 14. Vamos lá. Então, se são favoráveis à manutenção, por favor, se manifestem. Eu acho que vocês estão conhecidos para votar isso aqui não. Vamos voltar aqui. Permanecer do jeito que está aqui, sem alteração, com o entendimento que foi trazido pelo Rodrigo. Mas só lembrando, esse é o meu entendimento. Pode não ser o da comissão, pode não ser o... Por isso que eu estou... Por isso que eu advoguei a favor do entendimento das suas funções. Eu trouxe para o debate, mas eu vou votar pela exclusão, particularmente. Todo o parágrafo. Então, por
exclusão do parágrafo significa a possibilidade de participação individual desses sujeitos aqui no processo eleitoral. Significa a não manifestação em relação a essa possibilidade. Formal, né? Aqui está se falando da manifestação formal. A informal, o Vesane, o Anselmo... Que é o que o Reginaldo colocou também. As pessoas sabem. Há clareza agora? Sim. Ok, então os que são favoráveis pela manutenção do parágrafo segundo, por favor, se manifestem. Os que são favoráveis à sua retirada, por favor, se manifestem. Que isso? 3, 4. Então será retirado. Não, 4 a 4. 4 a 4. Eu votei agora. Então conta de novo. Não, peraí. O Vamos sindicato pode repetir. votar uma vez que o menino saiu, ele Calma. representa. O titular Saiu. tem o Agora- presente e ele assinar, por favor. Beleza. Então, os que são favoráveis à manutenção. Vamos lá, clareza aqui. Os que são favoráveis à Uma manutenção. questão de ordem. Vamos pedir os que Você não são defende conselheiros que você se retirem mesmo. da mesa, por favor, se sentem no local da assistência lá no fundo, para que não haja confusão. Por gentileza. Só para Mas já está tão vazio agora. Pois é, mas eu quero saber quem é conselheiro que está aqui. Depois de alguém braço levantado. Ok? O Anderson está na proceder? posição de conselheiro? Não. Tá. Então, Não. se afasta da mesa, por favor. Do sindicato. Não. Não, Conselheiro não, Júlio não. esteja na Ele mesa. saiu. Saiu, Mas mas isso não, é. Ele está hoje como ouvinte. Ele está hoje como ouvinte. por gentileza, podemos proceder à votação? Os que são favoráveis à manutenção do parágrafo 2º. Vai manter do jeito que está. Os que são favoráveis se manifestam. Não do Rodrigo. Os que são 3. Os que são contrários à manutenção. 5. Uma abstenção. É declaração de voto. Fala, Rich. Não que eu seja contra quem tem FG, CD. Rapidinho aí. Conselheiro, a sua abstenção foi declarada. Tá, mas é porque é interessante para depois não sair falar. Eu acho que a gente está fazendo aqui uma coisa que a gente não costuma fazer, que é registrar quase que palavra por palavra, perdendo o conteúdo das nossas reuniões, em vez da gente ter as coisas objetivas e claras, como a gente tem sempre nas súmulas. Vamos para a objetividade? Objetividade o momento exige. Então, declarada a sua abstenção, está registrada. Vamos à questão colocada pelo conselheiro Vesane. Não, acho que a gente tem que caminhar até o final do documento, mas tem algumas observações. Ainda, porque foi perguntado e vocês disseram que não teriam mais observações. Mas tem, Eu não tem problema. entendi que era naquele artigo que estava sendo discutido. Tem problema, vamos atrás. Sigamos. Vamos para frente. No artigo 14, lá no 5º, ainda dentro do mesmo artigo, né? Inciso 5º. Será permitido exclusivamente aos candidatos a entrar em sala de aulas? Eu gostaria de destacar aí que o tempo seja igual a todos. Os candidatos têm direito de entrar de forma equitativa, né? Para que nenhum possa ser beneficiado com mais tempo do que o outro. Inciso 5º. Do artigo 14. Do artigo 14. Estabelece já esse tempo ou deixa para a comissão? Não, acho que a comissão pode. Acho que, Só desde que seja garantido o mesmo tempo para todos. É justo. Já estou acabando, viu, presidente? É só mais uma ou duas observações. Nós nunca tivemos um documento que fosse e voltasse tantas vezes para o início. Lá no artigo 47, viu? Pulou. 45. Até lá tem alguém? Patrícia. 47. Patrícia, 47. Parágrafo 5º. Está se referindo aí exclusivamente ao cargo de reitor. Coordenação do
47, parágrafo 5º. Ok. Então excluir. Exclui reitor e coloca diretor. Eleição quando? Eu acho que eu não falei que eu tinha na eleição passada, porque se não me engano, eu quero. O exame está com ele aberto aí. A atribuição de julgar recurso é exclusiva da Comissão Central. Então, quaisquer recursos só podem ser julgados pela Comissão Central. Na verdade, excluindo a palavra reitor, resolve o problema. Cargo de reitor, né? Cargo de reitor, você exclui. Então, tira tudo aí, se for isso mesmo que o Conselho está falando, os recursos recebidos pelas comissões eleitorais locais deverão ser encaminhados à Comissão Eleitoral Central. Isso. Vai tirar para o cargo de reitor. Agora, mudando isso aí, tem que ver se em outro local não fica contraditório. Dizendo que as comissões locais julgarão os recursos. Mais ou menos isso. No artigo 48... Desculpa, no primeiro então já tem que tirar. Primeiro o quê? Parágrafo 1º. A decisão dos recursos será por maioria simples dos membros titulares da Comissão Eleitoral Central ou das comissões eleitorais locais. Ok. Conforme suas competências. Conforme suas competências. Já tira já as comissões eleitorais locais. Retirado o parágrafo 1º ou das comissões eleitorais locais. Ajustar também o parágrafo 1º. Mas espera aí. Existem recursos que são em nível local. Está tratando lá no 5º especificamente para impugnação da eleição, não é isso? Isso. Não, mas aqui está falando de todos os julgamentos. Tem que esclarecer isso. Tem que esclarecer isso. Se o 5º estiver referente só à Porque, impugnação por exemplo, de toda a eleição... impugnação da candidatura, ela é feita inicialmente na comissão local. E depois só... Se foi o que aconteceu, por exemplo, lá no seu campus, tá? Recorreu-se à Comissão Eleitoral Central, que aí derrubou o recurso, porque isso está previsto no decreto. A instância maior é a central. O parágrafo 1 está tratando só de uma segunda instância, né? Dá uma lidinha no decreto, por favor, presidente. Você está com a internet aí? Então, aí eu O acho papel que tem que ver das o comissões caput do centrais. artigo 47 também. O que diz? A Vamos ver competência primeiro o que para está dizendo lá no julgamento decreto, para a dos gente não atropelar. Você está com a internet aí? Comissão Central. Artigo 6º. Elaborar as normas disciplinares, procedimentos de inscrição dos candidatos e de votação e definir o cronograma para a execução dos processos de consulta. Ordenar o processo de consulta para reitor de cada campus e deliberar os interpostos, os recursos interpostos. Providenciar juntamente Acho que é isso que interessa, né? Deliberar pelos recursos interpostos, da atribuição da Comissão Eleitoral Central. As comissões locais não deliberam sobre recursos. Aqui fala, homologar as inscrições deferidas e publicar as listas, superprovidenciar e credenciar. Então, por exemplo, encaminhar à Comissão Eleitoral os resultados da votação. O recurso maior é a Comissão Central. O recurso sempre é a Comissão Eleitoral Central. A comissão local não julga recurso, ela simplesmente ordena o processo local, repasse. Isso. Então, aí procede a promulgação do juiz de novo, deve se retirar também o artigo 1º. O parágrafo 1º, desculpa. Vamos para frente? Aqui no 48 está assim, da publicação do resultado preliminar da eleição, caberá recurso no prazo de 2 dias. É porque quando eu leio aqui, eu entendo que cabe recurso da publicação e não do resultado. Como é que é a lei? Artigo 48. Está assim, da publicação do resultado preliminar da eleição, caberá recurso no prazo de 2 dias. Eu entendo aqui que está se referindo a recurso da publicação e não do resultado preliminar. Queria saber se é só o meu entendimento final ou não. Não, o resultado preliminar. Lá no artigo 58, a gente tem uma série de artigos aí com formas, né, dos candidatos infligirem
né, os bons costumes. E aí lá no 58 está assim: atingir ou tentar atingir a integridade física ou moral de quaisquer membros da comunidade do IFB. E aí tem duas sanções: a primeira, advertência, e em caso de reincidência, cassação da inscrição. Eu queria sugerir que nesse caso aí também seja uma única sanção, né, que seria a cassação direta, que não tivesse aí a intermediária. Vários aí tem duas, né, uma intermediária de advertência e depois uma segunda de cassação da candidatura. Essa de 58 aí eu acho que é um dos casos que caberia apenas uma sanção pela cassação. Eu queria fazer um apelo aqui ao Conselho que fosse zeloso na hora de fazer as alterações, porque esse documento foi avaliado pela Procuradoria. As alterações que nós estamos propondo, elas necessariamente vão voltar para a Procuradoria. Então a gente propõe alguma coisa que destoa do que já está aqui, provavelmente ela vai dizer volta. Então é preciso a gente ser zeloso, porque ela avaliou. Esse caso é um desses? Eu tenho essa preocupação porque a gente está fazendo alterações que do nosso entendimento são, do ponto de vista funcional, bastante simples e tecnicamente viáveis, mas que do ponto de vista da legalidade acaba que a gente não tem a capacidade de fazer a avaliação. Então, uma vez que isso foi avaliado pela Procuradora e ela sancionou, ou dizer assim, ela orientou que o documento está de conformidade. A menos que eu esteja enganado, no parecer dela não tem nada referente. Por isso que eu estou dizendo, não se a gente exclui isso, pode ser que ela coloque lá que depois que a gente vai ter problemas de seguridade do processo, porque o candidato vai impugnar porque não teve direito a recurso uma segunda vez, enfim. Eu sempre defendo que a gente deva fazer mínimas alterações depois da avaliação, vem da comissão, passou pela Procuradoria, e tudo que a gente fizer de alteração deve ser bem pesado e bem cuidado para não ter necessidade de que a gente faça alterações a posteriori ou crie problemas para nós mesmos depois. Porque né, a partir do momento que entra aí, né, das infrações, lá no capítulo 5, tem alguns aspectos, por exemplo, né, como o uso de recurso financeiro próprio ou de alguma entidade, que é uma coisa quase impossível de se apurar. Se o cara está usando dinheiro dele ou se está usando dinheiro do sindicato ou do partido. Aí nesse caso aqui tem uma cassação direta como uma única punição. Agora, os casos em que é mais fácil apurar, né, onde essa tentativa de atingir, né, a integridade física ou moral, né, de qualquer um, que é uma coisa fácil de se apurar, aí a gente abre uma série de possibilidades de sanção. Né, isso está no 58. Eu discordo um pouco, Luiz. Eu só entendo o seguinte: por mais que seja factível, aqui você está dando uma chance de defesa. Quer dizer, você avisa e numa reincidência você pune. Certo? Porque qualquer um de nós aqui, em cabeça quente, muitas vezes, pode se ceder. Então eu entendo esse artigo. Ele está dando uma chance para você se redimir, digamos assim, e não cometer. Ó, próximo a você está caçado, entendeu? É mais ou menos por aí. Por isso que ele está nesse sentido. E assim, nos estudos que eu fiz à época, analisando alguns códigos, até para vir para as reuniões, esse tipo de situação mostrava dessa forma. Eu vou falar de outros livros, essa situação. Mais algum item, conselheiros? Eu tenho. Vocês querem que eu contenha mesmo? Já adianta o segundo. Já adianta o segundo. Não, mas tem que discutir o Você não vota não. Aí não vai voltar. Mas já fala aí qual não, o que eu estou propondo é a questão da inclusão da desincompatibilização. Na realidade, desincompatibilização, o afastamento no período eleitoral de algum diretor que venha a ser candidato. Diretor, coordenador de curso, e na verdade não é afastamento, é licenciamento, vamos dizer assim. Certo? E quando a gente lê aqui, na página 55, que a procuradora coloca
que não existe uma proibição, não sei o quê, que ela elenca lá o decreto, no decreto, dos artigos que ela se pauta aqui, eles não estão conformes, porque no artigo 11 do decreto ocorre a seguinte situação. Nós viemos aqui do 10, o 10 fala o seguinte: o processo de consulta será finalizado com a escolha de um único candidato para o cargo, considerando-se o peso da participação de cada segmento, representado de acordo com o disposto no artigo 9, em relação ao total do universo consultado. Aí fala o percentual. Aí logo em seguida vem o 11. O reitor e o diretor-geral de campus designarão seus substitutos na forma do dispositivo dos regimentos internos. Então, isso aqui fica subentendido que existe o princípio do afastamento, seja coordenador, seja diretor, enfim. Então, esse é um primeiro ponto que eu trago. E na análise da procuradora, o aconselhamento dela, ela fala o seguinte: apesar da ausência de regulamentação quanto aos candidatos a cargos e dirigentes das IFES, não se vislumbra o princípio do óbice ao estabelecimento de tal regra, consubstancia o artigo 207 da Constituição Federal e legislação conexa via Conselho Superior, órgão máximo consultivo e deliberativo, regulamentar a questão baseando-se nos critérios de conveniência, oportunidade, tendo em vista a autonomia administrativa para tal. Ok, esse é um ponto. Segundo ponto, inclusive, como precedente, cite-se a título de exemplo a portaria GR 6292, 2013, da Universidade da USP, na qual fica claro que a desincompatibilização não é obrigatória. Contudo, sua aplicação, calcada nos princípios da ética, e aqui que eu acho que é importante, da isonomia, nós estamos falando do Serviço Público Federal, e transparência, garantiria uma eleição mais justa e imparcial. Então vejo que o entendimento dela traz justamente essa questão aí. Dessa forma, ainda continua aqui, ó. Assim seria possível deixar a cargo dos candidatos fazer a opção de desincompatibilização, caso em que se afastariam de seus eventuais cargos de chefias, funções gratificadas e cargos de direção, em favor de seus substitutos. Com isso, a decisão caberia a cada um, enquanto o julgamento ficaria a cargo de outros, entre outros, dos eleitores e da sociedade. A recondução de desincompatibilização se daria especialmente para aqueles cargos em que houvesse a possibilidade de exercício de influência sobre os eleitores, ou seja, o exercício de alguns cargos ou funções de mando na estrutura organizacional. Então, nós estamos falando de diretor e coordenador de curso. Vou pegar uns exemplos aqui. Tá? Diretores de forma geral. Tá? Mando organizacional DFB. Poderia vir a resultar em mácula ao livre exercício do voto por seus subordinados e a condição de isonomia entre todos os candidatos. E o 15, ela elenca também o seguinte: caso seja decidido estabelecer a regra de desincompatibilização, ainda que por opção dos candidatos, sugere-se que sejam estabelecidos os marcos inicial e final dos afastamentos, a forma de comprovação da desincompatibilização, bem como que sejam ressalvados os direitos de detentor do cargo ou função, como se no exercício da função estivessem os candidatos de forma que não percam a remuneração e a contagem do tempo dos seus efeitos legais. O que ela traz na minha leitura e no meu entendimento? Questão ética, moral, de isonomia, certo? Isso é fundamental. Tá? E a outra questão é que o exercício, a pessoa que está em cargo de gestão, certo? Ele vai influenciar e ele pode punir haver uma certa situação. Então, assim, não prever isso, tá? Eu não digo nem desincompatibilização, mas o afastamento temporário, ele é factível. Nós temos isso em nível de conselho, certo? Agora, não colocar isso num artigo nesse Código Eleitoral, nós temos casos de candidatos que são diretores e que vão querer se candidatar a ser. Né? Nós temos casos de coordenadores que querem ser diretores. Quer dizer, como é que está isso? Eu, particularmente, indico a questão de nós colocarmos um artigo nesse sentido. Manifestações? Vamos ver.
votamos dessa forma assim, não. A gente discutiu isso da eleição passada e um dos principais argumentos era a questão dos pleitos majoritários. Né? O governador, o prefeito, que está no primeiro mandato, ele não desincompatibiliza para poder pleitear a reeleição. Né? Como as nossas votações são secretas, eu não acredito que um diretor ou um coordenador tenha tanta força assim a ponto de tentar prejudicar um servidor, mesmo porque ele não vai saber se o servidor votou nele ou deixou de votar nele. Ademais, a colocação de um artigo desse não bloquearia algumas atitudes não éticas, como, por exemplo, barganhas por funções, FGs. Mesmo a pessoa se licenciando com um tempo de antecedência, nada impede dela, sendo ela imoral ou não ética, de ficar aí tentando barganhar votos. Então, eu acho que seria um dispositivo que, na prática, não teria tanta função. Mais alguma manifestação? Conselheiro, vamos esperar os outros manifestarem. Não, sim, eu estou só me inscrevendo. Não há manifestações mais? Conselheiro Vezani? Eu discordo gênero integral com a sua colocação, Rodrigo, porque quando a gente fala em isonomia, transparência e imparcialidade, esse exemplo, quer dizer, uma hora a gente dá um exemplo da eleição majoritária e depois a gente volta para cá. A gente tem que sempre definir esses pontos aí. Mas um exemplo é a questão, por exemplo, todo o e-mail institucional, embora a gente não possa utilizá-lo, que está previsto aqui, e ele passa pelo crivo do diretor. Certo? De grupo. Não, se for você mandar para todos. O institucional. Certo? Hoje está ligado a isso. Então, assim, se eu conversar com alguém, de grupo interno, não é uma questão de pedir voto, está sendo crivado. Diz, olha, o cara vai fazer isso, certo? E esse controle existe. Só para grupo todos. Só para grupo. Não. Se eu te mandar um e-mail, só para grupo todos. Então, assim, não, isso está claro para mim porque é o seguinte, infelizmente, meu campo já presenciei várias situações como essa. Então é o seguinte, eu acho temeroso. Se nós estamos falando de imparcialidade, isonomia, transparência, é uma questão de nós pensarmos realmente nisso. Eu, particularmente, continuo defendendo a minha proposta de acrescentar um artigo nesse sentido, porque para que a pessoa fique afastada nos dias, no período eleitoral. Acho que a gente pode voltar essa questão. Só queria fazer uma lembrança em que pese a recomendação da procuradora que está no item 15, bem como sejam ressalvados os direitos do detentor do cargo ou função, como se no exercício da função estivessem os candidatos, de forma que não percam a remuneração e a contagem de tempo para todos os efeitos legais. Isso não é possível porque não há previsão legal para isso. Ou seja, se eu me afastar, eu deixo de ser, no caso do candidato diretor, por exemplo, que estiver no cargo, ele não tem como, né? Ou ele se afasta ou não se afasta, ou ele deixa de ser diretor ou ele não deixa de ser diretor. Não existe a possibilidade dele estar afastado para a eleição. Legalmente isso não é possível. Tá? Só para que fique claro para os conselheiros, essa possibilidade não existe no sistema. Então vamos como propôs a Patrícia. Se o cara quiser praticar alguma maldadezinha contra alguém que não tenha votado nele, quando ele se recompatibilizar entre a data do final da eleição e a posse do outro, vai praticá-la. A imoralidade, a indecência não são fáceis de serem trabalhadas do ponto de vista legal. Então vamos para a votação para a gente poder encerrar a nossa reunião. Os que são favoráveis à proposição do conselheiro Vezani, por favor, se manifestem. Os que são contrários, por favor, se manifestem. As abstenções?
Original do hoje. Está em abstinência hoje. Dessa forma, nós fechamos as contribuições. Eu pergunto aos conselheiros se há mais alguma consideração em relação ao regulamento. Proposição da comissão. A participe enquanto fiscal do processo, porque é interesse dela a eleição como um todo. O conselheiro Anselmo está propondo que os fiscais não sejam apenas servidores e estudantes do Instituto, mas que quaisquer pessoas da comunidade possam ser fiscais dos candidatos. Permaneça como está. Nem Jesus. Indenização pela minha porta. Mais alguma manifestação? Não, só depois da comissão provisória, que acho que agora a gente vai ter que trabalhar, né? A gente quer saber como é que vai ficar o nosso trabalho, porque para ir ao campus novamente é desgastante. Tem um encaminhamento com relação a isso. Eu acho que foi falado, acho que a gente vai fazer, se faça uma convocação. Essa convocação parte daqui do conselho, certo? Ao diretor, quer dizer, eu convoco, e nesse sentido, porque a gente sabe, eu participei com a Patrícia lá do meu campus, nós tivemos essas dificuldades. Não adianta se falar que o atropelo não existiu, porque existiu. Né? Então, assim, cada campus tem uma realidade diferente. Tá? Então, assim, em alguns campos, nós tivemos problemas com relação à participação das pessoas. Tá? Então, e isso acho que deu muito nessa questão do CELEUM aí, da comissão. Então, assim, participar, quem deu o nome já partia a questão do endereço certinho, o telefone, entendeu? Porque senão o hiato vai continuar e a coisa vai ficar em ciclo e não vai ter eleição. Senhoras e senhores conselheiros, me permitam pedir a impressão da súmula para que a gente faça a assinatura enquanto a gente faz esses encaminhamentos mais operacionais? Eu tenho um comunicado a fazer, porque... O conselheiro Anselmo está colocando a questão do cronograma. Por exemplo, a data de eleição aqui está 6 do 11, cai numa sexta-feira. Vai ter que ver. Não sabe. Sexta-feira. Não foi nem discutido o calendário. Isso que ele está propondo, que a gente faça a discussão do calendário. Tem condições de você fazer uma eleição sexta-feira. A eleição tem que ser numa quarta-feira. Interessante para a apuração logo no dia seguinte, mas... Não, mas você fala principalmente à noite. Principalmente à noite, não vai ter ninguém. Principalmente uma sexta-feira, pode feriadão. O conselheiro Anselmo está propondo, então, bem lembrado, a questão do cronograma. Tem da data final aí de eleição, 16 do 11, não. Desculpa. 20 do 11. O cronograma é 16 do 11. 16 do 11 é a data da eleição. 20 do 11 é a data de encaminhamento ao Conselho do relatório. Eu acho que aqui tem duas questões que a gente poderia olhar. Uma, que talvez fosse de fato interessante fechar a eleição na semana seguinte, né? Para não ter na terça ou na quarta-feira, até abre espaço para poder ajustar aquele prazo de recursos que eles não tinham pensado. E aí a gente pode dar um prazo um pouquinho maior, até o dia 30 de novembro, para eles encaminharem para o Conselho Superior o relatório, que exige que junte toda a papelada, e a gente não ficar que nem da outra vez que a gente estava com metade do relatório e metade não. Pode ser. Seria propósito de eleição do dia? Sim. Seria dia 20. Seria dia 10? Aqui está previsto. Dia 6 do 11, é ideia. 6 do 11. Dia 10, então. Dia 10. Que o cronograma seja ajustado para o dia 10, terça-feira. E os mesmos prazos. Sim. E a entrega do relatório ao Conselho no dia 30, que é o prazo que a gente tem para entregar ao Conselho, porque tem reunião ordinária no mês de dezembro.
10 do dia 30, né? Dia 10 do para... dia 6 para o dia 10, do dia 20 para o dia 30. Isso. E aí eles façam os ajustes necessários. Mais alguma coisa? Eu tenho um comunicado a fazer. É possível que faça a impressão enquanto você faz o comunicado? Por favor. São 17 horas e 40 minutos. Ok, então, quanto a lei providencia a impressão, isso aqui foi a 16ª reunião, pelo jeito, né? Foi. E a 15ª foi sendo postergado. E veio a crítica, presidente. Já lhe fiz via e-mail, vou fazer na presença dos conselheiros. Eu não entendi por que não foi mantida a reunião do regimento no dia 29. Sinceramente, não entendo. Gostaria de propor que fosse realizada uma segunda reunião, porque tem que acontecer no extraordinário, e que nós tivéssemos a maior brevidade possível. E junto com isso, diante do que eu me dispus, eu mandei enviar a todos os conselheiros e conselheiras, e a presidência e a secretaria, diante daquilo que foi discutido naquela reunião da 15ª, nós fizemos as considerações em cima do que está lá. E tomei a liberdade de fazer, eu vou deixar para cada um de vocês, como está a situação do Conselho hoje, que cargo está vago, como foi, tudo levantamento em cima dos autos que nós temos, são as súmulas, tá, e lista de presenças. E também, diante daquilo que ficou de 30 membros, de como seria a nova composição, certo? E diante disso também, a questão da recomposição, aqui ao lado vocês vão ter a recomposição 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Eu fui bem além e nós teríamos, queria que vocês analisassem, trouxessem, depois colocassem isso. Por exemplo, 2015, nós teríamos aí, com a nova composição sendo aprovada, nós teríamos 48% de renovação do Conselho, 15 membros. Em 2016, 19%, 6 membros. 2017, 23%, 7 membros. Em 2018, 19%, e assim ele vai nos percentuais. Então, me predispus a fazer isso, fiz toda essa análise, coloquei aqui questões aí, e aí eu trouxe para cada um de vocês. Esperava que hoje a gente fosse discutir, mas como nós não temos mais quórum regimental, que é 2/3, só me resta deixar com vocês esse material. E aí, como funciona o senhor? Eu acho que você trabalha em casa, você merece tudo. Não trabalho por isso, mas... O meu não vai terminar não, só vitalício. Mas é dia 20. Temos duas coisas para falar. A primeira é porque, assim, principalmente para mim, assim, eu falo como representante do cientista da tarde, a gente observar bem essa questão porque assim, teve 2 reuniões extraordinárias à tarde, né? Então, assim, por mais que a gente tenha garantido que o professor vai dar prova, entendeu? Assim, eu vi a questão, todo mundo fala assim, a convocação que parece convite, tem brasileirão, a pessoa não vem. E eu fui uma dessas pessoas que não veio por causa de provas, né? Então, assim, porque eu estudo à tarde, infelizmente, o Anselmo estuda à noite, não atrapalha tanto, né? Então, assim, observar bem essas questões de reunião extraordinária, uma seguida da outra, por mais que o professor vai te dar aula depois, atrapalha. E outra, é o nosso reitor. Foi 2 vezes lá depois da eleição.
E assim, e a gente precisa falar com ele, ou que a necessidade de ter a presença dele, sabe? E ele nunca está na reunião que é dita da reitoria, né? Então assim, foi uma reunião que na verdade foi com o campo de São Sebastião, porque todo mundo saiu. Né? Pode ser, né? Não, a Thalia ficou lá atrás do meu. Ela saiu, uma hora das coisas saiu. Então assim, só ficou aquele cena. Então assim, pedir para que quando vá, atenda mesmo, né? Porque não. Acho que pelo que aconteceu com uma coincidência grande, eu acho que não há nenhuma dificuldade em a gente ir lá e marcar uma nova data fora do aniversário da reitoria itinerante, sentar e conversar com você, não tem problema nenhum. Tá? Acho que a reitoria itinerante é um dia para a gente conversar, o que não quer dizer que nos outros dias a gente não possa conversar. Sem problema, eu vou pedir ao Rodrigo, por gentileza, para agendar uma data, a gente vai lá conversar com vocês. E eu espero que vocês tenham sabido do que é essa pequena reunião. Sim. Mas a gente não Vamos fazer o seguinte, amigo, aquele dinheiro que foi conquistado esse dia não precisa ir para São Sebastião, vai para os outros campos, já que o pessoal não está satisfeito. Escrito aqui, ó, Samambaia, pode mandar para lá. Olha lá, ó. O dinheiro conquistado nesse dia, então não precisa ir para São Sebastião, já que não está satisfeito, a gente manda para outro campo. A gente quer você lá também, dinheiro e você. Não, Ítala, a gente pode sim, aí eu peço que você acerte com o Rodrigo uma nova data, a gente vai conversar com você. Tá bom? Não, acho que aí isso lá muito bom. Não, mas é uma complicada aqui. Acabou? Acabou. Ó, só para vocês saberem, enquanto a amiga não imprime,